Bom dia a todos! Hoje iremos falar sobre a geometria analítica e onde ela está presente no nosso dia a dia. Bom, primeiramente, o que é geometria analítica? Geometria analítica é o estudo da geometria plana com a geometria espacial utilizando processos algébricos. E por meio disso, os conceitos de geometria clássica puderam ser reinventados de uma maneira totalmente inovadora, com novos métodos para demonstração e criação de propriedades totalmente novas. Bom, agora você deve estar se perguntando onde a geometria analítica está presente no nosso cotidiano. Bom, ela está presente no nosso GPS, na computação gráfica e na construção civil, mas hoje eu irei falar apenas sobre a participação dela na computação gráfica. A geometria analítica é um dos princípios da computação gráfica, pois é por essa disciplina que a gente consegue criar e editar imagens. É muito interessante notar que quando uma impressora 3D é utilizada, a geometria analítica está muito presente, pois para que um objeto seja impresso em 3 dimensões, ele tem que ser previamente criado em um editor de modelagem 3D. Partindo desse exemplo da impressora 3D, vamos entender um pouco mais sobre os conceitos da geometria analítica que tem a ver com a computação gráfica. Vamos começar entendendo pelas retas. Retas é a figura geométrica que não faz curva, é formada por infinitos pontos e pode ser reconhecida algebricamente, pois esse é um dos grandes avanços da geometria analítica, que ela tem até uma equação, que é ax mais by mais c igual a zero. E é por meio dessa equação que a gente consegue saber se uma reta é concorrente, paralela ou perpendicular. Partindo da ideia de retas, vamos entender um pouco mais sobre os vetores. Vetores são segmentos de retas orientados, ou seja, além de um segmento de reta que tem comprimento, ele tem direção e sentido. Os vetores são representados por flechas no plano cartesiano e costumam ser usados na disciplina de física para representar movimentos, incidências de forças e etc. Um vetor ele também pode ser representado por um par ordenado. Quando isso acontece, significa que o vetor tem início na origem do plano cartesiano e tem o fim do ponto onde o par ordenado se localiza. E por último, mas não menos importante, a gente tem o plano cartesiano. O plano cartesiano é um objeto matemático composto por duas retas numéricas perpendiculares, ou seja, são retas que possuem um ponto em comum, formando um ângulo de 90 graus. Esse ponto comum é conhecido como origem e é nele que é marcado o número zero entre ambas as retas. Bom, o que eu tinha para falar era isso. Muito obrigado pela sua atenção. Bom, agora eu vou falar sobre o René Descartes, que foi um grande filósofo e um grande matemático francês, que nasceu em 1596 e morreu em 1650. Ele foi o criador do pensamento cartesiano, sistema filosófico que deu origem à filosofia moderna. Ele é o autor da obra O Discurso sobre o Método, um tratado filosófico e matemático publicado na França em 1637. Uma das mais famosas frases do seu discurso é: penso, logo existo. René Descartes foi o primeiro a utilizar sistematicamente na matemática as letras do alfabeto para representar as constantes, as variáveis e as incógnitas. Ele também estabeleceu o uso dos expoentes e o símbolo da raiz quadrada. Talvez a criação mais famosa de René Descartes na matemática ocorreu quando ele estava na cama, observando uma mosca a voar e percebeu que toda posição ocupada pela mosca poderia ser determinada pela intersecção de 3 planos ortogonais paralelos às faces do quarto. Com isso, ele desenvolveu o sistema de coordenadas utilizado até hoje para produzir gráficos bidimensionais e tridimensionais. Esse princípio levou ao desenvolvimento de uma geometria baseada em suas próprias observações, a geometria analítica. Bom, agora para finalizar, vou falar um pouco sobre a computação gráfica. Bom, esse vídeo aí que tá passando é do SCAR, como foi trabalhado, os processos que foram levados para chegar no resultado do filme que nós vemos. E só que nesse vídeo não é muito notório, mas essas imagens que estão passando agora é muito perceptível a presença de 100% retas. Essas imagens são constituídas 100% de retas. O avião, esse boneco azul, o carro ali é 100% reto, tanto as rodas quanto tudo. Então ele é formado por retas num campo tridimensional, 3D, e no final eles apenas colorem e depois fazem a animação em diversos programas.
como no Rei Leão, e tá mostrando em outros programas também, eles tornam a imagem com uma realidade maior, sem ser essa animação. E bom, esse foi o trabalho sobre geometria analítica na computação gráfica. Agradeço pela atenção e tchau. Partindo da ideia de retas, vamos entender um pouco mais sobre os vetores. Vetores são segmentos de reta orientados, ou seja, além de um segmento de reta, ele tem x e y, né? E essas retas, elas têm um ponto em comum, né? E o que esse merda? Partindo da ideia de retas, vamos entender um pouco sobre os vetores. Vetores são